nós que não podemos ser apressadinhos. Bom você projetar, sim, projetar, por data, ter um alvo, mas a direção vem de Deus. Cabe o homem projetar, mas a resposta certa vem do Senhor. Começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Está ouvindo? Aleluia. Então, o salmista estava numa situação de socorro, de perigo, e ele estava pedindo o quê? Socorro. Mas quando ele se refere aqui, nessa situação, esperei confiantemente no Senhor, 3 sinais da fé viva. O primeiro dele, o que eu tenho quando acontece um problema na minha vida? Quando acontece uma situação no meu coração. Primeira coisa, se eu tenho fé em Deus, se eu confio no Senhor, você vai fazer o quê? Sair correndo? Vai ficar estressado, nervoso? Ai, olha só porque não deu certo isso. Ai, porque aquilo. Olha porque não sei o quê. Não. Ele espera. Esse espera dá até num sentido de mansidão para nossas vidas. Mansidão. Espera. Nunca se toma uma decisão de cabeça quente. Nunca se toma uma decisão por causa da pressão, do desespero. Às vezes tem situações que você vai te pressionar a tomar decisão. Mas o meu pensamento, a minha atitude, no meu pensamento que vai mandar aquilo que eu vou ter de atitude. Não é? Ou seja, o meu pensamento, aquela paz que eu tenho, é que vai mandar na minha atitude. Às vezes a situação pressiona muito, o problema pressiona demais. Às vezes vem situações difíceis na vida, mas o que vai pressionar. E o salmista estava falando aqui, eu vou esperar, de que maneira eu vou esperar? Confiadamente. Em quem nós estamos confiando? Eu vou confiar no pastor, vou confiar no outro. Não, querido, confiar é aonde? Em Deus. Dele que vem toda a direção, toda a graça, todo o poder, todo o livramento. Vem o caminho direito. Muitas vezes a gente faz um projeto, aqui está cheio de projeto aqui, ó. Tem um monte de pedido aqui. Quem que está aqui que fez esses projetos, que já conseguiu alguma coisa aqui? 1, 2, 3, 4. Olha aí, graças a Deus. Amém? Já tem gente conquistando, já tem gente conseguindo. O que já colocou, escreveu aqui, o que colocou nesse projeto. Talvez você que está aqui não fez aqui o envelope, né? Nem consegui achar mais esse tipo de envelope aqui, mas para a gente escrever. Mas você pode trazer aqui, é só para deixar registradinho aqui para você, não é? É um ato que você está escrevendo, colocando, fixando isso para romper em fé, para conquistar. Mas você está no teu coração algo que você quer mudança e que está difícil. Por isso o culto que o Senhor tem nos proporcionado, e com esta palavra aqui, é para edificar a nossa fé. Aleluia. A palavra do Senhor quer mostrar para nós aonde nós temos que estar com o nosso coração, e esta fé viva. A fé viva não é uma fé morta, mas uma fé viva. A fé morta é muito falar e não acreditar. A fé viva, que na hora que acontece as coisas, que nem numa situação dessa que ele estava vivendo, pedindo o livramento, porque você vê pela narrativa do salmista que ele está sendo ameaçado, ele está sofrendo perigo, muitos estão zombando dele, muitos estão desejando o mal. Ele estava vivendo uma situação difícil, provavelmente aqui uma perseguição muito grande, de ameaças de morte. E não adianta às vezes correr para cá, correr para lá, vai para cá, estava cercado. Quantas coisas que estão na nossa vida, e até para conquistar aqui, muitas coisas que são contrárias, difíceis, estão nos cercando. Mas se eu confiar no Senhor, se eu esperar, a primeira coisa que eu tenho da fé é confiar no Senhor e esperar. Amém?
Aleluia. Muitos são imediatistas. Se não acontecer, pronto, eu já não vou. Eu achei que tinha que escrever nesse envelope aqui e já vou eu aquela oração. A campanha já tem um tempo, eu não sei. Ou muitas outras coisas que você pensa. Já entra no trabalho. Eu estou ganhando o primeiro salário. Me prometeram que eu ia ser promovido, mas eu já piquei as coisas para já. Sendo que o tempo tem um propósito, juntamente com o modo que Deus está operando no nosso coração, ou as coisas para acontecerem, ou seja, tem um modo de trabalho na nossa vida. Já ouviu, né, aquela expressão que apressado come quente e cru? Não é? Então aquela velha expressão, aquele ditado: espera um pouco, confia no Senhor. A fé, ela me traz a confiança e esperança naquilo que o Senhor tem para mim, porque se Ele ouviu o meu clamor, eu só espero. Ele ouve o nosso clamor, é só aguardar. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu no seu projeto, naquilo que você está esperando, na sua família, a mudança na sua casa, os alvos a conquistarem, não é? O seu crescimento, enfim, sua prosperidade, a sua bênção. Deus não esquece de ninguém, aleluia. Mas nós que não podemos ser apressadinhos, tomar decisão, estipular um tempo. Às vezes, para aquilo que Deus tem, é bom você projetar, sim, projetar, por data, ter um alvo. Mas a direção vem de Deus. Cabe o homem projetar, mas a resposta certa vem do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, vai por aqui. Aqueles que não confiam no Senhor, que agem pela sua própria força, pode dar muito errado. Pode até conquistar, mas não daquele jeito. Quantas dores de cabeça que teve, quantos prejuízos que vai ter que arcar no meio do caminho, não é? Quantos estresses, mal-estar, dor de cabeça. Aquele que confia no Senhor, quando a bênção do Senhor vem, ela enriquece e não acrescenta dores. O que é isso? Ela traz alegria, e todo aquele sofrimento que você teve em oração, em esperar no Senhor, você vai regozijar daquilo que você conquistou e alcançou. Amém, igreja? Aleluia. Ele também clama por compaixão. Se eu pegar aqui Lucas 18:13, deixa eu abrir aqui só essa palavra. Lucas 18:13. Ai, meu Deus, escorregou aqui da minha mão. Espera aí, só um minutinho. Nós vemos uma parábola do fariseu com o publicano, onde Jesus está colocando aqui que foi o fariseu e um publicano. E o fariseu, que conhece as leis, tudo, se sentindo maioral, fez uma oração tipo assim: olha, Senhor, eu quero te agradecer porque eu estou aqui, eu dizimo tudo, eu dou esmolas, eu estou sempre na igreja, eu estou ajudando sempre o próximo, sou dizimista, então, e dou de tudo que eu ganho. E o publicano chegou para orar e falou assim, batendo no peito. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos, o publicano. Diz aqui no versículo 13, 18:13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador.
Ele estava clamando por perdão, ele estava clamando por salvação, e isto é um sinal também da fé que viva, que a pessoa ela tem uma humildade, um quebrantamento no coração para buscar o Senhor e se entregar e não ser como o outro que estava arrogante, porque muitos chegam e fazem uma oração como se estivesse merecendo tudo. Se eu pegar por um lado assim de autoestima, lógico, você vai falar, eu trabalho, eu mereço sim. Só não preste bem atenção. Você merece receber o salário do seu trabalho. Mas eu não posso ser orgulhoso, ganancioso e pisar nos outros e me sentir o maioral. Eu sou um gerente dentro da empresa, antes era um funcionário, e agora eu piso no outro que está abaixo de mim? Não. Deus, Ele olha o nosso coração, Ele olha o quebrantar do nosso coração, a humildade do nosso coração e a fé que nós temos de reconhecer o Senhor e de nos reconhecer o quanto precisamos. Por isso, muitas vezes, demora para ter o que queremos, porque Deus está no meio dessa espera, e confiar no Senhor, Ele está tratando no nosso coração, para não sermos arrogantes, porque Deus não gosta de arrogantes. É aqui que fala. Você vê que no versículo 14 do capítulo 18 de Lucas, Jesus responde e fala assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, não aquele que orou da maneira que, eu sou bom, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deu para entender? Amém, irmãos? Aleluia. Deus, Ele quer este tipo de humilhação, porque toda pessoa que se acha muito, pode ter, é bom estar com uma pessoa que se acha muito? Hein? Já pensou? Vai jogar bola aí, ó. Vamos jogar bola no sábado. Quem vai jogar bola no sábado aqui? Opa, eu vou chegar lá, vou dar um banho em vocês, porque eu estou me achando, até parece. Mas vamos pegar um exemplo. Porque a gente, irmãos, que nem aqui no caso do fariseu, ele pode saber mais que o publicano, mas tinha uma qualidade no publicano, humildade. Muitas vezes a gente sabe muito mais que os outros, e em vez de usar o que a gente sabe para servir o outro, nós usamos para esnobar, para pisar, para se exaltar, para se orgulhar, desfazendo o próximo. Deu para entender? Então, aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós temos fé, cremos, é a fé viva, que Deus trata no nosso coração, mas saber que Deus é um Deus que honra um coração quebrantado, porque isso é certo, a pessoa que se exalta demais, ela é humilhada. Outra coisa, quando nós estamos necessitados, em perigo. Os discípulos estavam no barco e houve uma tempestade, Jesus estava dormindo. E eles começaram a clamar, e clamaram a Jesus. Jesus levantou e acalmou a tempestade. Você tem fé que na hora do perigo Deus pode te guardar? Amém? Ou não se desesperar, né? Porque houve um desespero, mas olharam para Jesus e começaram a clamar, e o Senhor veio e o salvou. Amém? Segundo passo da fé. O primeiro, eu clamo ao Senhor e confio nele, tenho fé. E se eu confio, o que eu faço? Eu vou louvar ao Senhor, eu vou cantar. De que forma que eu passo pelas situações? Orando, jejuando, e eu vou louvando a Deus, cantando.
Aleluia. E hoje eu estava sentindo bem isso, que durante as situações que estava vivendo, passando, hoje com os louvores, eu falei assim, sente até um peso para cantar. Porque muitas vezes está numa situação tão difícil que não consegue abrir a boca aqui para cantar, para louvar. Você já se sentiu assim? Às vezes até aqui na igreja você pode ter entrado hoje, a gente vê os louvores, não é? Vocês sentem isso, irmão? Às vezes tem dia que tem cultos que você chega aqui, tá aquele derramar, aquela unção do Espírito, mas tem dia, e hoje está um desses, mais ou menos, um clima pesado, umas caras bravas aqui, pelo amor de Deus, umas distrações, conversas, que eu vou te falar, eu sinto o peso aqui totalmente, até para falar. É uma luta espiritual, porque tem bênção aqui acontecendo. Você consegue ouvir o que está sendo pregado aqui? Eu não estou pedindo para você me ouvir e me agradar, esquece isso. É porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. Tem dia que a pregação vem voando aqui. Mas também é bom esse tipo de pregação, sabe por quê? Porque nem sempre é na eloquência do pregador. Porque muito barulho, você começa e vai, não sei o que a pessoa, glória, nós não está nem entendendo, tá só por causa do barulho da emoção da fala. Já viu isso? Agora a palavra pura. Porque se você estiver entendendo, o primeiro sinal, nós clamamos ao Senhor, esperamos confiantemente no Senhor, a gente tem fé que Deus vê um coração com compaixão, um coração quebrantado, Ele tem compaixão, a gente tem fé que Ele nos salva do perigo, aleluia, e a gente, diante de toda essa situação que nós estamos passando, um dos resultados da fé é você louvar ao Senhor. Versículo 3 está dizendo o que ele fala aqui, ó. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Veja que o Salmo 40, ele está passando um problema difícil, ele fala, espero confiadamente no Senhor, ele cita que ele está precisando de socorro, ele cita que ele está num poço de perdição, num tremedal de lama, mas ele fala que o Senhor salvou, colocou ele sobre uma rocha, os pés dele sobre uma rocha, e firmou os passos, e ele está dizendo agora, e me pôs nos lábios, porque Deus nos alegra, irmãos, Ele sabe a ferida que fica, Ele sabe o tanto de coisas que nos machucam, a situação que nos entristece, mas o Senhor nos alegra. Eu, quando vi essa palavra aqui, hoje que eu estava perguntando, veio no meu coração, esperei com paciência no Senhor, falei, nossa, ainda antes de eu sair para fazer um outro serviço, porque eu vim direto do serviço aqui, não é? E eu tirei aqui rapidamente essa palavra, mas quando eu li, o Senhor começou a alegrar o meu coração, eu falei, tem bênção chegando. Mas só por causa destas coisas, o Senhor colocou um lábio, Ele me colocou no meu lábio os cânticos e alegria no meu coração, amém, irmãos? E Deus coloca alegria no teu coração, quando você se dispõe e você tem fé de buscar o Senhor, e prestar atenção nas atitudes, quando elas têm que serem tomadas diante da situação que você está vivendo. Por exemplo, talvez você entrou aqui chateado, cheio de problema. Quantos brigaram aqui hoje? Saiu, ficou briga aí, falou, brigou com alguém hoje? Não é? Quantos não conseguiram cumprir os seus objetivos hoje? Eu também, olha, qual é a atitude? Por isso nós estamos aqui, e Deus está falando, espera, confia, não foi hoje, mas não é porque você orou, não estou ouvindo, não, nada disso. Sabe o que o Senhor está falando para você hoje? Espera, confia. Deixa eu te dar 3 sinais da fé viva. Confia, clama, seja o que for que você está passando, talvez essa situação te está trazendo uma tristeza profunda, está te ameaçando, está te querendo levar para um lamaçal, está querendo te deixar inseguro, com medo. E a palavra nos ensina, confia no Senhor, espera confiadamente naquele que te salva, porque Ele está trazendo salvação para você. Eu já tenho oração, Senhor, salva-me dessa situação, salva-me disso, clama,
ao Senhor, eu confio no Senhor. Ô igreja, é uma briga. Se você não abrir a boca para determinar e confiar no nome santo do Senhor Jesus, mas só vai fazer isso quem tem vida de oração, quem leva Deus a sério, quem nasceu de novo. E olha, eu vou te falar, a gente vai fazendo isso, mas não é fácil, a luta intensifica, porque o adversário, ele vem preparado, ele vai mandar aquele lutador para você, porque você vence um, ele manda outro. Ele sabe os pontos, ele vai mandar outro para te derrubar. Por isso que tem quarta-feira que um está aqui, outro não está, outro dia não está. Por que não teve? Qual foi a luta? O lutador pega e arruma outra coisa para você não estar aqui. E ele consegue te derrubar porque ele vai pegar no teu ponto, na fraqueza, aonde você está dando brecha. Aonde há brecha. Não esqueça que a Bíblia fala que o diabo é como um leão. Ele fica circulando ao nosso redor, procurando uma brechinha onde ele pode entrar. Ele ruge como leão. Mas nós temos o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. E o Senhor está com você quando você esperar no Senhor por salvação, esperar clamando no Senhor confiadamente, Deus vai te alegrar, o Senhor vai te salvar e vai colocar um novo cântico na sua boca. É o cântico da vitória que ele falou: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Quando a minha mãe faleceu, eu sempre criei que até o último Deus ressuscitaria. E eu com isso, eu teria motivos de não estar aqui falando do Senhor, como muitos fazem. Que deixam, porque falam, Deus não fez, Ele não tem o poder de... Que não entende os princípios do Senhor, que não entende os propósitos do Senhor, que não entende porque não busca a palavra do Senhor, porque se nós estamos com os olhos fitados no Senhor, a gente consegue vencer. Os fariseus pediram, os escribas falaram para Jesus, faz milagre então para que a gente creia. Jesus falou, eu já tenho feito, vocês me perseguem por causa dele. Se eu fizer aqui, vocês vão acreditar? Posso fazer, mas vocês vão acreditar? Cadê que responde que sim? Porque o nosso coração, irmãos, está duro. Deus não faz troca. Deus quer um coração quebrantado, humilde. Amém? Olha, irmãos, se você entender isso, igreja gloriosa do Senhor Jesus, vai resolver muito, porque o diabo usa isso de confusão na vida das pessoas. A pessoa não está firme, ela resolve ter uma fé porque ela está precisando de 10 mil no banco, 20 mil não sei aonde, quer uma cura ali. Pega, é a parábola dos 10 leprosos. Cura, cadê? Voltou para agradecer? Mas não foi todos. Por que houve essa situação e se destacou isso na Bíblia? Porque Jesus está mostrando que Ele pode fazer tudo. Mas o problema é que não faz para alguns, porque não é na base de troca. Não é esse evangelho. Essa igreja aqui não prega esse evangelho. Vem para cá, cura, liberta, dá aí o que você quer, a casa, o carro, cura você da enfermidade para você ir embora diante da presença de Deus, ou ficar dentro da igreja por me dá e não adora a Deus. Não é esse evangelho, não é essa fé deturpadora, é maldosa, é interesseira, egoísta e gananciosa. A fé verdadeira é essa que nós estamos falando aqui, ó. Confia no Senhor, sabe aguardar o tempo, tem o coração para falar assim, igual o publicano: Senhor, eu te suplico, Senhor, ser compassivo comigo. Ele pede a Deus a misericórdia, a graça, se reconhece. Aleluia. A esse Deus pode confiar as coisas. Amém? A esse Deus pode confiar bênçãos, derramar bênçãos. Aleluia. Glória a Jesus. É como eu falo, eu já vi gente, olha, pessoa vindo na igreja chorando porque gostava muito do cônjuge da mulher, né? Aí o que aconteceu? Ela não dava bola, estava já meio que separando, situação em casa difícil. Veio, pedia para orar, veio.
O dia que eu não venho mais, aí for saber, ué, cadê o fulano? Eu não estou indo porque agora, nossa, aconteceu, voltei, ela voltou, nós estamos num love só, num amor só e tal, mas assim, sabe, agora eu ando saindo, eu ando fazendo, não voltou para agradecer. Ela falou, nem falou se um dia voltasse. Quer dizer, buscou até alcançar o que queria, depois disso caiu fora. Então não é essa fé, não é isso que Deus está mostrando para nós. O que Deus quer é um coração contrito e quebrantado, esse Ele não despreza, amém? E Ele vai pôr um cântico novo nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. E o sinal da fé viva, Ele canta um novo cântico. E quem canta? O salvo. Quem é salvo? Quem provou a salvação, aleluia, quem provou a salvação do Senhor, quem se quebrantou com o coração diante do Senhor, diante da sua presença, esse sim, ele canta, porque ele tem alegria no Senhor, ele canta com o coração, porque ele sabe como Deus faz, amém? Aleluia, ele enxerga, ele vê como que Deus é. Aleluia, um Deus compassivo, amoroso, e como o Senhor fez, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E sabe outra coisa que ele canta? Ele canta a vida eterna, ele canta o reinado com Cristo. O que é isso? Quantos sabem aqui que Jesus, já estamos vivendo o momento do arrebatamento, certo? E que quando nós arrebatarmos, nós vamos fazer o que com Jesus? O que nós vamos fazer no céu? Ficar lá, aleluia, aleluia, voando com asinha, aleluia, aleluia, só fazendo aleluia? Vai ficar assim? Vai viver com Deus, vai continuar a vida, vai ter alegria. Eu não sei exatamente, mas eu sei que vai viver. Eu sei que não tem dor, não tem choro, não tem pecado. Aleluia. Lá tudo já deu certo. Não existe nada para dar certo, porque já deu. Lá já está dado certo, assim como o jardim do Éden, quando Deus colocou, não fez para ver se dá tudo certo, já tinha dado certo. É o homem que resolveu mexer fazer o que não era para fazer, porque o que Deus fez já deu tudo certo, aleluia. E sabe o que a gente esquece? Nós ficamos intertidos com os nossos problemas, porque eles vêm, e a ideia do problema, a ideia das coisas que colocamos e às vezes não conquistamos, não temos e demora, porque Deus ele vai dar um caminho direito, ele vai fazer melhor muito mais do que você pensa e imagina, aleluia. Mas sabe, nós focamos aqui, ó. Eu quero Deus aqui, ó, cumprindo o que eu estou colocando. Irmão, eu quero Deus o quê? Eu quero Deus pelo que Ele é, irmãos. Posso falar uma coisa para você? Tem projetos na minha vida, mas se o Senhor fizer os projetos, não fizer esse projeto na minha vida, por algum motivo, Ele vai sempre me dar direção. Mas tem coisas que eu posso não ter. Se eu não vou ter, aprove Ele. Sabe o que eu preciso não deixar de ter? A vida eterna, a salvação. Porque como os 10 leprosos, 9 deles foram curados, mas se não se arrependeram, não buscaram o Senhor mais tarde, não há relatos aqui, mas mostrando só que foi curado, eles tiveram uma cura física nesta terra, ou seja, conquistaram tudo nesta terra que queria, que era a sua cura para poder prosperar, ter sua vida normal, estar dentro da sociedade novamente, mas não tem a vida eterna, e quando Jesus vem, vai para o inferno, perde a vida. Deu para entender? O que é mais preferível aqui, irmãos?
eu ter a Deus pelo que Ele é. O Senhor esteja certo de uma coisa: Deus está sempre cuidando de nós. Mesmo que a situação está difícil, mesmo que as coisas não estão acontecendo, mas você vai ter saída. Deus vai te abençoar. Ele tem o prazer, sim. Ele sabe o desejo do teu coração, os desígnios, tudo está na mão de Deus. Por isso o salmista fala aqui dos desígnios para com o Senhor, que Deus tem para nós. Uma coisa é certa, que Jeremias 29:11 fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Amém? A palavra está escrita, está dizendo para o povo dele lá, para o povo que serve. Você é povo de Deus, eu sou povo de Deus. Então saiba que Deus tem pensamentos de paz, não de mal. Aleluia. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.